Olá, pessoal! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao nosso programa Testemunhos. Aqui será o espaço para testemunharmos do poder e da grandeza do nosso Deus na vida dos nossos irmãos. A nossa convidada de hoje é a missionária Andreia. Ela é a líder do Ministério Infantil e trará para nós hoje um testemunho da grandeza e do poder de Deus sobre a sua vida. Amém. Seu testemunho é um grande livramento que ocorreu no dia 3 de fevereiro de 2020. Andreia, nos conte um pouco deste grande livramento que você vivenciou da parte de Deus. Olá, a paz do Senhor. Amém. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa, ter a honra de ser a primeira convidada, dentre tantas pessoas que virão, que estarão aqui participando. Mas eu quero dizer assim que eu estou grata ao Senhor por estar aqui. Amém. E lá em Salmos 118, 17, diz assim: não morrerei, mas viverei e contarei as bênçãos do Senhor. Glória a Deus. E diante disso eu não poderia ficar calada. Eu não poderia deixar passar esse testemunho que eu tenho do amor de Deus e do cuidado dele na minha vida. Então, no dia 3 de fevereiro de 2020, eu precisava fazer uma viagem para Recife, que eu faço um tratamento, em que de 6 em 6 meses eu faço acompanhamento lá. E no dia 3, fomos eu, minha mãe e uma senhora que é amiga dela, que mora próximo lá de casa, para fazer essa viagem. Então, nós saímos de casa, fomos buscar Fátima. E eu me lembrei que eu tinha esquecido de levar o pendrive, porque nós estávamos viajando no carro de manhã e não no meu. E aí eu voltei em casa para buscar esse pendrive, que eram louvores, que eu sempre gosto de viajar com esse pendrive, para que a gente vá louvando todo o caminho. E nós fomos, pegamos Fátima, depois voltamos lá em casa, peguei o pendrive e seguimos viagem. E em todo o tempo, desde o momento que nós saímos lá de casa, até o momento em que aconteceu o acidente, nós estávamos louvando, nós estávamos adorando ao Senhor, nós estávamos orando. Amém. E quando a gente chegou em uma determinada parte do caminho, ali próximo ao BTN, eu lembro que Fátima, ela não é evangélica, mas ela tinha o pão diário. E aí ela disse, vamos ler hoje o pão diário? E aí ela abriu, eu lembro que o texto, o tema do pão diário era como curar uma vida. Forte. E lá era um rapaz que estava passando por um momento de depressão e que ele foi curado através do louvor, de uns ministérios de louvor. E aí a gente começou a entrar em nossas vidas, a transformação de quando eu conheci Sandro, que ele é levita, toca na casa do Senhor. E toda a transformação que eu passei depois que eu o conheci, a gente retornar aos caminhos de Deus, as maravilhas que Deus já tinha feito na vida da minha mãe, na vida dela, e a gente sempre em todo o caminho, a gente conversando as coisas do Senhor. E quando a gente passou da ponte metálica, eu tenho o costume sempre de orar quando a gente vai viajar. A gente também. E quando a gente passou da ponte metálica, que eu prefiro esperar enquanto fica o trânsito um pouco mais calmo, aí a gente foi orar. E eu lembro que na minha oração eu pedi ao Senhor que nos levasse em paz e que nos trouxesse em paz. E nós seguimos viagem. Então, quando passou um pouco, foi perto de um povoado, entre Paulo Afonso e Delmiro. Não chegamos nem a Delmiro. Estava uma fila enorme com 9 ônibus. Eles vinham de uma romaria e estavam meio que devagar. E aí entre os ônibus tinha alguns carros e eu ultrapassei o primeiro ônibus, aí esperei um pouquinho, ultrapassei o segundo. E quando eu fui ultrapassar o terceiro ônibus, eu ultrapassei. Mas, assim, a partir desse momento eu não me recordo muito do que aconteceu. Eu lembro que eu ultrapassei, voltei para a minha faixa e quando eu voltei eu já senti a pancada no carro. É tudo muito rápido. Verdade. Muito rápido, quando você vê, já aconteceu. E na hora que a gente sentiu a pancada, a gente girou, depois as pessoas me contaram que a gente girou na pista e lá tinha uma ribanceira. Nós descemos a ribanceira e quando eu vi, a gente já estava de cabeça para baixo. Eita, Jesus. E eu olhei lógico que a gente fica apreensivo, né? E eu olhei para minha mãe, perguntei se ela estava bem, ela estava, perguntei se Fátima estava bem, ela também estava. E eu também estava bem, nada de mais sério tinha acontecido com a gente.
E aí nós tentamos começar a sair do carro, as portas não abriam. E a pessoa que bateu na gente, ela seguiu viagem. Eu não acho, prestou socorro, né? Eu não tenho certeza se foi um ônibus que bateu ou se foi um carro. Mas quem bateu seguiu viagem, não parou para socorrer. Esses ônibus que vinham na Romaria, vinha um carro acompanhando eles, que era um carro com enfermeiros. Tinha enfermeiros e tinha um técnico de enfermagem que estava acompanhando a Romaria. Então esse carro parou para nos ajudar. Alguns moradores lá de perto, que era um povoadozinho pequeno, e escutaram a zoada e correram para nos ajudar também, nos ajudaram a sair do carro. Deus sempre levanta pessoas, né? Sim, ele sempre coloca as pessoas para ajudar os seus. E aí nós saímos do carro e eu lembro também que tudo que tinha dentro do carro voou, a mala abriu, tudo que tinha na mala voou, as coisas que tinham dentro do carro também voaram. A senhora também sabe que quando a gente faz uma viagem que vai para Recife, a gente sempre faz aquela feirinha feira básica e leva para lá. Então, tinha várias comidas dentro do carro. Eu lembro que minha mãe tinha feito um bolo, o bolo estava dentro, não estava na mala, estava dentro do carro. O bolo voou, o notebook voou. E aí a gente recolheu tudo, juntou no cantinho. E aí fomos subir, né, a ribanceira para sair. E eu também me recordo que em um momento passou uma moça de moto. Ela estava vindo no sentido contrário, estava voltando de Delmiro para Paulo Afonso. E aí, nesse momento, ela parou, eu já estava lá em cima. E ela parou, aí chegou perto de mim, eu estava em pé. Minha mãe e Fátima, elas tinham ido para Delmiro, porque quando viram o acidente, antes de verem como é que a gente estava, chamaram logo o SAMU. Entendi. Mas, graças a Deus, a gente não teve nada demais, mas mesmo assim, como a pressão delas, o pessoal que estava acompanhando, que era enfermeiro, aferiu, como a pressão delas subiu, né? do susto, preferiram levar para Delmiro, para o hospital de lá. E eu não quis ir, eu preferi ficar. A gente já tinha ligado para uma pessoa, tinha pego meu celular, tinha ligado para meu esposo e tinha contado. Ele, como assim? Não tem meia hora que elas saíram de casa. Mas aí ele estava vindo para nos ajudar e eu preferi ficar esperando. E nesse momento que a moça veio, ela parou de moto, eu estava em pé e já tinha muita gente que tinha parado, mas já tinha ido embora. E só estava eu e mais, eu acho que 3 pessoas, um senhor e 2 adolescentes. E ela parou do meu lado e disse: moça, sobreviveu alguém aí desse acidente? Aí eu disse: sobrevivemos todos. Ela olhou para mim: a senhora estava aí? Aí eu disse: estava. Quem estava dirigindo? Eu disse: eu que estava dirigindo. Ela: não acredito não. Deus faz Olha, na assim, hora né? do acidente eu passei, eu estava indo para Delmiro, só que eu tinha um compromisso lá, eu não tinha como parar. Mas eu vi na hora que vocês desceram a ribanceira. E eu não acredito que vocês não tiveram nada. Eu disse: Deus esteve conosco em todos os momentos desse acidente. Amém. Da hora que a gente saiu de casa até esse momento, eu tenho certeza que Deus estava com a gente. E lembra quando eu falei que no começo a gente fez a oração pedindo que levasse em paz e trouxesse em paz? Então, eu tenho certeza que Deus nos atendeu e Deus ouviu as minhas orações, porque do mesmo jeito que a gente saiu de casa em paz, a gente voltou em paz. A gente voltou sem nossos bens materiais, mas a gente saiu em paz e voltou em paz para casa. E naquele momento, eu me senti um pouco como Jó. Lá em Jó, no livro de Jó, Jó, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E naquele momento ali eu me senti um pouco como Jó, que foram-se os anéis, mas ficaram os dedos, né? Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que pertencia a Jó, mas em Jó ele não permitiu. E eu senti um pouco do amor de Deus por minha vida, porque pode ter perdido tudo, mas nós 3 estávamos em paz, nós 3 estávamos com vida, sem arranhão, sem nada grave tinha acontecido com a gente. E esses dias, recentemente, eu escutei uma frase que diz assim, que quando a gente se torna precioso para o Senhor, nós nos tornamos importantes para Satanás. E eu creio que isso me levou, na verdade, a lembrar de um episódio que tinha acontecido um dia antes do acidente. O acidente foi dia 3 de fevereiro de 2020.
No ano de 2019, eu tinha ficado um pouco entristecida com algumas coisas e eu tinha resolvido que ia entregar a liderança do Ministério Infantil. E quando foi em dezembro, isso foi em setembro, eu disse que ia esperar até concluir e que em dezembro eu entregaria, eu esperar só concluir o ano. E quando foi em dezembro, eu fui conversar com o pastor para dizer que não ficaria mais na liderança, só que eu não consegui entregar a liderança. Eu só chorava e não consegui entregar. E o pastor olhou para mim e disse que foi Deus que tinha me dado e só Ele iria tirar. Então eu fui para casa, continuei, só que em janeiro ainda veio um pouco da dúvida se eu permaneceria no ministério ou não. Orei, pedi a Deus que abrisse meus olhos e aí resolvi permanecer. No dia 2 de fevereiro foi quando eu subi no altar e firmei meu compromisso com o Senhor, que mais uma vez, mais um ano, eu estaria ali, seguindo com o ministério no qual Ele tinha me confiado. E isso foi no dia 2 de fevereiro. E no dia 3 aconteceu o acidente. E o que é que eu entendo um pouco com isso? Que quando eu estava querendo desistir do que Deus tinha preparado para mim, Deus estava triste comigo e Satanás estava ficando feliz. Verdade. E quando eu resolvi, firmei que sim, eu ia continuar no dia 2 de fevereiro, foi quando eu subi no altar, Deus ficou alegre comigo e Satanás se enfureceu. Isso é verdade. Porque ele achava que estava ganhando mais uma e, na verdade, ele tinha acabado de perder, porque ele só se levanta para cair. Amém. E nós sabemos que Satanás ele só vem para roubar, matar e destruir. Isso. Mas eu tenho um Deus que é muito mais poderoso e um Deus que cuida de nós. Então, tenho certeza que todo aquele percurso que a gente passou, Deus esteve com a gente e Ele vinha cuidando de nós. Amém. A gente sabe que quando a gente tem um compromisso com o Senhor, a própria palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Então não estamos imunes a passar por situações difíceis, mas temos a certeza que Deus está conosco em todas elas. Amém. E aí, Andréa está trazendo esse relato, né, de tudo que aconteceu. Andréa, qual foi a sensação diante do ocorrido? Como você reagiu nesse momento difícil? Porque, assim, nos momentos de felicidade, né, nos momentos de bonança, é muito fácil a gente ser grato a Deus, a gente ter o coração agradecido. Sim. Mas nos momentos difíceis, é aí que nossa fé é provada. Logo no momento em que realmente aconteceu o acidente, a sensação que nós tivemos foi de paz. A paz que excede realmente todo entendimento, porque tem hora que quando eu vou contar sobre o acidente para alguém, tem hora que eu conto e fico até rindo, porque enquanto a gente estava, como eu falei antes, é muito rápido o que acontece, mas enquanto a gente estava ali o carro girou e a gente desceu, balançava, e eu olhei para a manhinha e fiz, mãe, o que foi que aconteceu? Numa calma que nem eu entendi a minha calma. Aí manhã 10 vezes mais calma do que eu. Não sei, minha filha, a gente girando, o carro capotando, mas assim, era uma sensação de paz. Quando eu vi que ela estava bem, que Fátima estava bem, eu sabia que eu também estava bem, que nós saímos, a primeira coisa, quando a gente saiu do carro, a gente fez agradecer ao Senhor. Em nenhum momento, pastor, em nenhum momento, a gente se queixou, se preocupou porque tinha perdido o carro tinha seguro, sim, deu perda total, a gente sabe que é um pouquinho trabalhoso, mas a gente, em momento nenhum, a gente se preocupou com isso. O que a gente tinha naquele momento era uma sensação de paz e de gratidão ao Senhor. E na hora eu pensei também, eu disse, meu Deus, eu e minha mãe, já pensou se a gente não tivesse resistido, tivesse falecido nesse acidente, o que ia ser da minha filha? Verdade. Que a gente pensa nos filhos, né? Verdade. O meu marido não, ele é adulto, sabia se virar. Agora, minha filha, na época ela tinha 13 anos, e aí aquela sensação de gratidão, eu só queria agradecer ao Senhor. E à noite, depois que a gente demorou muito para resolver tudo, o seguro chegar, levar o carro, e a gente ficou lá, foi todo mundo embora, e ficou só eu e Sandro esperando para que tudo fosse resolvido. E aí eu lembro que eu cheguei em casa queimada do sol, bem vermelha, cansadíssima, já no final da tarde. E tinha acontecido às 7h30 da manhã isso. Até resolver tudo, eu cheguei. E eu lembro que quando eu estava lá, um senhor se aproximou e disse que Deus tinha mandado me dizer que eu comprasse um bolo e que fosse comemorar, porque ali ia ser o aniversário do meu renascimento. Amém.
E assim eu fiz. Eu comprei um bolo e à noite eu fiz um culto de gratidão, cansada, com a mesma roupa que eu estava durante o acidente. E foi tudo tão assim, rápido, demorou, rápido assim, passou rápido o dia. Que até com a mesma roupa que eu estava no acidente, eu ainda estava na hora que a gente fez, comprou um bolo, comemorou e a gente fez um momento de oração, de gratidão ao Senhor. E realmente, de fato, como o Senhor me disse, que eu comemorasse que ali ia ser o meu renascimento. E de fato foi um renascimento, não só porque eu sobrevivi àquele acidente, mas a partir daquele dia minha vida transformou. Deus permitiu que acontecessem várias coisas na minha vida, mas que tudo que acontecia eu só fazia cada vez mais me fincar, as minhas raízes crescerem no Senhor. Então, de fato, foi uma mudança e naquele momento o meu sentimento era de paz e gratidão a Deus. Amém. Eu sempre gosto de dizer que paz não é ausência de problemas, mas domínio da situação. E como a palavra diz, a paz que excede todo entendimento. Muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo, muitas vezes a gente não compreende as circunstâncias, mas vem aquele controle, aquela confiança que Deus está na frente de tudo e tudo vai acabar bem. Andréa, eu sei, mas vamos falar para o pessoal que está nos ouvindo qual foi a marca do grande livramento que o Senhor te deu nesse acidente. Então, quando foi no dia 3, foi o dia do acidente. No dia 4, Fátima, que era a senhora que estava com a gente durante o acidente, ela passou lá em casa. E aí foi conversar comigo com minha mãe e num determinado momento lá, ela perguntou de um tapaué que ela tinha levado. A senhora sabe como é mulher, né? Tapaué... Mexa com tudo, mas não leva os tapaués. E aí ela foi lá em casa para ver se tinha ficado, porque não tinha voltado nas coisas dela. E aí eu disse... Quando ela perguntou pelo tapaué, aí ela disse que tinha ovos dentro. Aí eu... Não, Fátima, tu não vai aqui buscar os ovos não, né? Porque ovo eu tenho certeza que não tem nenhum. Ela, não, mulher, eu vim ver se o tapaué ficou. Aí eu imaginei que tinha quebrado, como algumas coisas quebraram, mas a gente não tinha visto, ela explicou como era, a gente não tinha visto. E aí a gente pediu para a menina que auxiliava a gente lá em casa na época, perguntou se ela tinha visto. Aí ela disse que tinha visto e foi buscar. E aí ela trouxe o tapaué e quando a gente pegou, o tapaué não estava seco. E aí, quando a gente abriu, todos os ovos estavam intactos. Uau. Um ovo sequer não tinha quebrado. Glória a Deus. Aí tem uma história que as pessoas contam, que a gente fica impressionado, que eram uns adolescentes que estavam indo para uma festa e a mãe disse, vá com Deus. E aí ela disse, só se ele for na mala, porque aqui dentro do carro não tem espaço para ele, já está cheio. E aí, infelizmente, eles tiveram um acidente e todos morreram. E a única parte do carro que tinha ficado intacta tinha sido a mala. E lá estava uma caixa de ovos e nenhum ovo tinha sido quebrado. E com a gente não foi diferente. Só que no momento a gente não disse que Deus ele fosse na mala. Todo momento a gente queria que Deus fosse com a gente, estivesse presente em todos os momentos. Então, eu tenho certeza que quando Ele permitiu que isso acontecesse, era para mostrar todo o amor, todo o cuidado que Ele teve com a gente. E que ali Ele só estava dizendo, eu estou com vocês. Amém. Assinado Deus. Amém. Amém. Deus sempre gosta de deixar a assinatura dele, para que a gente não venha duvidar que foi ele quem fez. Verdade. E para finalizar, qual a mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo? Então, eu separei um versículo aqui também para deixar como mensagem. Está lá em Salmos 68, 20. O nosso Deus é o Deus da salvação. E a Deus, o Senhor, pertence os livramentos da morte. Amém. Então, o que eu quero dizer é que, independente do que aconteça, a gente não deve confiar em homens, a gente deve confiar única e exclusivamente no Senhor. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos livra. Naquele momento ali do acidente, Deus não permitiu que acontecesse nada conosco, mas não foi único e exclusivamente a mão do Senhor, porque o carro tinha 6 airbags e nenhum dos 6 abriu. Acionou, né? Nenhum foi acionado. Então, não foi pelo poder do homem da tecnologia, não. Foi unicamente o Senhor que nos livrou. Então, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. E eu tenho, até o último dia da minha vida, eu tenho gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez, faz e ainda há de fazer em minha vida. Amém. Amém. Bem, pessoal, hoje a gente ouviu esse grande testemunho do poder de Deus. Eu sempre gosto de dizer que testemunho não somente
é para agradecer a Deus. Lógico que a gente faz isso, mas também para edificar vidas, para que vocês possam se sentir tocados, para que sua fé seja vivificada através do testemunho dos nossos irmãos. E para finalizar, eu deixo o Salmo 91, que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Deus abençoe a sua vida e até o próximo testemunho. Amém. Amém.